A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí iniciando mais uma semana na presença de Deus. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026. Estamos iniciando essa segunda-feira aí, um clima agradável aqui na cidade, né? E Deus nos concede mais um dia, iniciarmos mais uma semana. E nesta manhã estamos aí com nossos vídeos da escola dominical, onde nós vamos meditar hoje a Santíssima Trindade. É a revista da CPAD, lições bíblicas da CPAD, sala dos adultos, né? O pastor Douglas Batista é o comentarista desse trimestre. E hoje nós vamos falar na lição de número 4, que é a lição de domingo que vem, né? Dia 25, hoje é 19, nós estamos aí fazendo essa meditação para a lição de domingo que vem, que tem como título a paternidade divina. A paternidade divina. Vamos iniciar com uma breve oração. Senhor, graças te dou por esta manhã, por esse dia, por podermos acordarmos debaixo da tua bênção, da tua proteção. Te agradecer por o Senhor nos dar a oportunidade de assim conquistarmos as tuas bênçãos reservadas para nós. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós, sobre cada um dos teus filhos nesta manhã e no decorrer desta semana. Nos dê graça, sabedoria e discernimento para compreendermos os teus mistérios. Senhor, neste momento no qual iremos refletir na tua palavra, abre o nosso entendimento, nos auxilia pelo teu Espírito para compreendermos a tua palavra. Usa a cada um dos professores de escola dominical, Senhor. Seja com os teus filhos e as tuas filhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então estamos aí, o título da lição é a paternidade divina. Vamos aqui ler o texto áureo que diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14, né? Então o texto áureo aqui é um relato de João falando do que ele viu e testificou, dizendo: E vimos e testificamos, né? E me faz lembrar daquele texto do batismo de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista e o céu se abriu e Deus falou: Este é o meu filho amado. Então, isso João está testificando aqui nesse texto. A verdade prática diz assim para nós: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando no amor. Né? Então, o Espírito Santo ele é dado pelo Filho, né? Isso nos confirma, porque foi a promessa dele, que ele iria ao Pai, iria rogar ao Pai que enviasse um Consolador. E quando vem o Espírito Santo, confirma-se então esta verdade ensinada por Jesus, né? Que é o Espírito Santo e que existe um Deus Pai Todo-Poderoso. E o interessante é que, se nós fazermos uma comparação pobre, porque é pobre a comparação, com as religiões que existem no mundo, existe até alguns aí que acreditam em um Deus criador diferente do nosso, então todos são criaturas, mas o cristianismo é a única religião no mundo, olhando do ponto de vista da religião, que dá direito à criatura chamar o seu Criador, o seu Deus, de Pai. Então é um grande privilégio, meu irmão e minha irmã, nós sabermos que Deus é o Criador de todas as coisas e nós somos uma criatura de Deus, acima de tudo. Mas por Jesus Cristo nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Jesus ensina na oração do Pai Nosso, dizendo como devemos buscar a Ele e se direcionar a Deus. Ele diz assim que devemos dizer: Pai nosso que está no céu. Então é um privilégio para nós, quando nós realmente entendemos que temos um Pai todo-poderoso, que todo poder se sujeita a Ele, né?
A leitura diária diz assim, na leitura de segunda-feira, João, capítulo 1 de João, e o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Né? A leitura de terça-feira está em João, capítulo 17, e o versículo 5, que diz assim, ó, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Pai sempre foi eternamente, é o título da leitura de terça-feira. Jesus, ele relata isso para nós. Glorifica-me, ó tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha aí. Então, antes de existir alguma coisa, Deus já existia. A leitura da quarta-feira, João 5, 26. A leitura de quarta-feira é João capítulo 5, versículo 26, que está escrito assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha aí. O Pai gera o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. Olha aí. Então, por isso que Jesus vai ensinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer vida e vida com abundância? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus é a própria vida que nós precisamos. A leitura de quinta-feira está em João 15, 26. O Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, ó, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Olha aí. Isso é interessante porque Jesus, ele fez uma promessa: eu irei ao Pai e rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. Então, quando recebemos o Espírito Santo, é a confirmação de que existe um Pai Todo-Poderoso no céu e que Jesus realmente é Filho do Pai Eterno. Né? Então, são confirmações. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. O versículo é o 15 e o 16. 15 e 16. Que é a leitura de sexta-feira que diz assim, ó, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Olha que verdade aqui. Ó. Então vamos lá. Primeiro, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Olha aí. Agora também, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Em quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, o ser humano que tem amor tem Deus no coração. É isso que o texto está dizendo. Agora, quando nós não temos amor para dar, aí não é assim que a Bíblia diz, mas podemos compreender desta maneira. Né? A leitura de sábado em 1 João capítulo 4 ainda é o 17 e o 19, que diz assim, ó, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Né? O amor de Deus lança fora o temor e nos capacita a amar. Né?
Então, quando nós temos Deus, temos o amor de Deus, isto lança qualquer medo fora, né? A leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim para nós: Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele, né? Então, isso nós estamos meditando no tema a paternidade divina, né? Estamos aqui compreendendo em textos para entender que somos filhos do Deus Altíssimo, né? Então a paternidade de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras, que mostra o Pai, né, como fonte eterna de toda a vida, né? Então nós temos aí esses textos e vamos entrar na introdução para começarmos a comentar um pouco, né? Então nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. A palavra-chave para hoje é paternidade, é Deus como Pai, né? É o Deus Pai. A revelação da paternidade do Pai, no tópico 1. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito, né? Então, cada um é distinto em suas funções, mas é um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos em vós, né? Está lá em Efésios 4 e 6. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, diz Paulo aos Coríntios. Ele é o princípio sem princípio, ele não é gerado, diz João no 1,18, mas é aquele que gera o Filho, Salmo 2,7, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo, né? Estender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva, né? Então, se tem algo bom no mundo para esperarmos, isso vem de Deus Pai, né? Porque é Pai. Interessante que vivemos numa sociedade em que compara o amor da mãe, né, os valores, estamos vendo aí os valores da mãe como o amor maior. E Deus vai falar sobre isso através de Isaías. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que gerou, olha aí. Então, nós vemos hoje aí que tem mães abandonando filhos aí pelos lugares aí, abortando, matando. Porém, Deus está dizendo, eu não se esqueço do filho que gerei, né? A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Então esse texto nos ensina que o relacionamento entre pai e filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi o Espírito, né? Então, cada um sempre existiu dentro das suas funções, né? Então, o Pai gerou o Filho, ali, ponto 3, o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica em criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é a autoexistência. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente.
implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza divina. Agora, a sua manifestação e revelação aos homens, ela é distinta em si, né? O Pai nos concede o Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho, a saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É muito mais do que um detalhe teológico, é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, olha aí, enviado por estar conosco para sempre, enviado para estar conosco para sempre. Olha que entendimento magnífico. A criatura que somos nós, ter o privilégio, que a palavra diz que nós somos templo e morada, né? Somos uma casa espiritual e que o Espírito Santo habita em nós. Não entristeçais o Espírito Santo, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, o Espírito Santo habita em nós. E o Antigo Testamento, o povo, a menina das obras de Deus, recebia o Espírito Santo por porção. Eles recebiam sobre eles uma porção do Espírito Santo. No Novo Testamento, o privilégio da igreja é diferente. Estamos recebendo, ele habita em nós. Olha aí, ele habita em nós, né? Então, é um privilégio hoje da igreja. Então, ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Então, o Espírito Santo hoje ele está aqui conosco, ele é o próprio Deus. Olha que privilégio que nós temos de ter Deus Pai, o Criador de todas as coisas, como o nosso Pai, como o nosso Deus, como o nosso Senhor, né? Tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai, né? Confessar a Cristo como Filho é o primeiro ponto. A confissão de Jesus é o Filho de Deus, é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos 10, 9. Essa capacidade não nasce da carne nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu, né? Fazer que nem a oração: Pai nosso, meu Pai, né? Abba Pai. Então, temos que ter fé e ousadia em nossos corações, de crermos em Jesus e poder direcionarmos a Deus como o nosso Senhor, o nosso Pai celestial, né? A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, olha aí. E nos reconhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha só, vivemos numa sociedade, não é uma crítica, é um pensamento. Nós refletimos do empoderamento das mulheres. Então, se valoriza apenas o amor de mãe, como se o amor do pai não tivesse valor algum. Então, por isso que eu às vezes analiso que é tão complexo de falar de Deus como um pai amoroso, falar de Deus como um pai e ter um relacionamento, porque a sociedade que vivemos, demonstrar um amor afetivo à figura do pai e ter o pai como a figura de um amor, de um pai amoroso, é difícil, está difícil. Assimilar esse ponto de vista às vezes traz confusão pelo momento histórico que vivemos na sociedade, né? Então, a perfeição do amor do Pai. O amor
faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia, né? Então, falar da perfeição do amor do Pai é aquilo que eu estava dizendo. Hoje parece que é um pouco difícil pela a cultura que vivemos e vamos dizer assim, diminuir ou desvalorizar o amor paterno, né? A figura paterna, ela está meia desvalorizada, tanto que se diz que o amor de mãe é maior, é superior, é incomparável, e que muitas figuras aí, não desvalorizando as mulheres guerreiras, não desvalorizando as mulheres que conseguem vencer na vida sem a figura paterna, mas também não podemos generalizar, né? Onde às vezes eu começo a pensar que há uma dificuldade de entender a complexidade de ter Deus Pai como um Pai amoroso, ter essa figura do Pai que nos dias de hoje é tão desprezada, tão desvalorizada, né? Parece que não tem importância, né? Isso configura de uma desconstrução da família, da obra perfeita de Deus, e assim desfigura também, desconfigura essa figura do Pai eterno, né? Ponto 3 diz assim: as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos 8,15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, né? Então, quando nós entendemos e de fato nascemos de novo em Cristo Jesus, somos gerados pelo Espírito, o Espírito habita em nós, recebemos o Espírito do Pai, aí sim o amor do Pai começa a habitar em nós, e nós começamos a estar no Pai assim como o Pai está em nós, e isso nos traz aperfeiçoamento em nós pelo Espírito, removendo qualquer medo de, vamos dizer assim, de amar de verdade, né? Então, isso é para nós entendermos o quanto Deus nos ama, né? E a figura do Pai. Então, confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido, mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele, né? Essa obediência, a prática, a palavra é a evidência externa de um amor interno, o verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado em amor. Então, quando o amor de Deus de fato está em nós, nós começamos a refletir Deus no mundo. Porque tem que amar, irmãos. Para servir a Deus, tem que amar de verdade. É isso.
para servir ao Deus Pai como Pai, tem que ter amor gerado em si de verdade. O Espírito Santo tem que gerar esse amor em nós. Então, a prova de que o Espírito Santo gerou em nós o amor do Deus Pai é que nós conseguimos levar ao mundo, né? Revelar ao mundo, transparecer ao mundo, conseguimos, através da nossa vida, nossa maneira de viver, revelar ao mundo, né? Refletir Deus ao mundo, né? A palavra diz que nós seríamos conhecidos pelo nome de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito, recebemos o Espírito de Deus de verdade, isso é porque se tornamos filhos dele de verdade. No mundo natural, quando o filho se parece com o pai, olha lá, olha o filho de fulano lá, não nega, né? O jeito dele não nega, olha lá, igualzinho o pai, né? Assim que as pessoas dizem. Então, é assim que nós temos que refletir Deus para o mundo, né? O amor de Deus tem que estar em nós. Então, quando o amor de Deus está em nós, né? E nós conseguimos refletir o amor de Deus ao mundo, então as pessoas conseguem ver Deus, né? E ver Deus de uma maneira diferente. Ele vai dizer, aquele ali verdadeiramente é filho de Deus, é um filho de Deus, aquele ali é um filho de Deus, é uma filha de Deus, né? Porque nós estamos revelando o amor de Deus ao mundo, né? Porque quando nós temos Deus como Pai, o conhecemos e o reconhecemos de verdade como Pai, reconhecendo Jesus primeiro como Filho, aí sim o amor de Deus está em nós, o amor de Deus está em nós e Deus está em nós e nós estamos nele, né? É isso que João estava tratando na sua primeira carta de João, né? O amor é a marca dos filhos de Deus, né? O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o amor, seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem, né? Então, olha aí que coisa interessante. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós conseguimos revelar ao mundo o amor de Deus e ao próprio Deus, né? Então, quando nós amamos uns aos outros verdadeiramente, aquele que ama, o Pai está nele. Agora, aquele que não ama, o Pai não está nele, né? Então, é isso que o texto nos dá a compreender. O texto nos dá a compreender que quando o cristão ele consegue viver em amor mútuo, isso é sinal que Deus está nele e ele está em Deus, né? Agora, quando não conseguimos amar ao nosso próximo, aí não é assim que o texto está nos dizendo, mas podemos entender que o amor do Pai não está nele, né? Fomos amados primeiro, aí. Pessoas que dizem assim, se a pessoa não vir, né? Se a pessoa não pedir perdão, se a pessoa não vir primeiro. As pessoas hoje vivem assim, na base da troca. Ela primeiro tem que receber um elogio de alguém para elogiar. Ela primeiro tem que receber um abraço de alguém para abraçar. E com Deus ele já faz exatamente o que nós queremos. Ele nos amou primeiro. Mas aí mostra o quanto nós somos maus e ingratos. Que mesmo ele nos amando primeiro, a humanidade, Deus amou primeiro, e mesmo assim, as pessoas querem ser amadas primeiro, querem receber primeiro, querem ser abraçadas primeiro para poder retribuir. Deus fez tudo isso para com a humanidade e a humanidade não retribui para Deus. Por quê? Porque não é filho, né? Só o Filho verdadeiro que nasceu de novo. E para isso você precisa crer em Jesus de verdade. Se não crer em Jesus de verdade, não receberás o Espírito Santo para testificar o amor de Deus em seu coração, né? Então fomos amados a Deus primeiro. Ele já nos, né, indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível em pecado, recebido como filhos em Jesus.
Tem pessoas que dizem assim, não, aquela pessoa me fez o mal, aquela pessoa me pisou, aquela pessoa me persegue, aquela pessoa foi ingrata, me falou uma palavra dura. Eu não vou, não, ela primeiro tem que se retratar, não sei o quê. Deus nos amou, nós ainda na pior condição de pecadores, no lamaçal, nós ainda entregue à desobediência, como um ser terrível, abominável. Deus nos amou primeiro e entregou seu Filho para morrer por nós. Então, olha a prova do amor de Deus para conosco. Agora, quando Deus habita no seu Filho, ou seu Filho está em Deus, como assim Jesus está no Pai e o Pai está nele, e aquele que tem o amor de Deus também está no Pai e o Pai está nele, é isso que o texto vai nos ensinar, né? Olha só o versículo 16 de 1 João 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha aí. Então quem ama, quem perdoa, quem consegue perdoar, abraçar e amar quem te feriu, mas isso de verdade é sinal que Deus está nele, né? Então isso revela que realmente nós entramos na posição de filhos, a filiação aconteceu, né? Então Deus, ele é o nosso Pai Todo-Poderoso. O tipo da lição, vamos lá de novo, a paternidade divina. Então é a filiação, né? Então, quando nós realmente amamos de verdade, mesmo aquele que nos feriu, porque Deus amou-nos primeiro, ainda nós na pior condição terrível, isso mostra que o Pai está em nós, nós no Pai também. Então isso prova que estamos tão cheios do amor de Deus e somos filhos de Deus, porque só o Filho de Deus, só o Filho de Deus consegue expressar o amor de Deus ao mundo. Aí é uma frase que eu digo, que quando Deus pede para amar o nosso inimigo, não é com o nosso amor próprio, porque nós não temos. Nós falamos de amor, mas nós não temos amor próprio. Não. Somos egoístas demais. Mas a palavra diz para nós que o amor de Deus está derramado sobre nós. E está derramado, não foi colocado em conta-gota, não, está derramado sobre o Filho. Então, sobre o Filho, o amor de Deus é derramado. Aí, quando é derramado, transborda, é com esse amor de Deus derramado em nós que conseguimos amar aquele que nos persegue e nos fere, né? Então, antes da nossa redenção, houve uma cruz sanguenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Então, temos que ter posturas de crente verdadeiro, né? Para que nós venhamos entender. Então, o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter, né? Então, o amor de Deus é a fonte de todo amor humano, né? E se espalha como fogo. Ao amar os seus filhos, Deus acende uma chama em nossos corações. Esses, por sua vez, amam os outros, que são então aquecidos pelo amor de Deus. É fácil dizer que amamos a Deus quando tal amor não nos custa nada mais do que a nossa participação semanal nos cultos, mas o verdadeiro teste do nosso amor a Deus é como tratamos as pessoas que estão à nossa volta. E aí? E aí? A maior prova de que temos Deus como Pai, somos filhos de Deus, que essa filiação aconteceu, esse novo nascimento aconteceu de fato, é de que conseguimos amar as pessoas. Está na maneira em que tratamos as pessoas. Quer dizer, você quer ver que a pessoa entendeu, compreendeu que Deus é seu Pai e que ela se tornou filho de Deus de verdade, é no trato com as pessoas. Como que você, não olhe para os outros, como que você está tratando as pessoas? Como que você trata as pessoas? O teu próximo. Então vamos lá. Não é só como você trata a sua esposa, seu filho,
os seus líderes espirituais, como que você trata aqueles que nem seu amigo é, aquele que te feriu, aquele que te persegue, aquele que te calunia. Ei, tu é filho de Deus ou não? Nós somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus? Você verdadeiramente nasceu do Espírito, foi gerado? O Espírito Santo consegue ainda falar ao teu coração? Você consegue entender a profundidade de ter Deus como Pai? Você realmente se tornou um filho de Deus? Porque aquele que se torna filho de Deus, diz a palavra que ele recebe do Pai e do Filho Jesus o Espírito Santo. Para que ele recebe? Uma das coisas é testificar do amor de Deus. É testificar o amor de Deus. E quando o Espírito Santo habita no crente, é porque ele tornou-se filho de Deus. Porque o amor do Pai está nele, olha aí. E ele está no Pai e o Pai nele. Quando Jesus diz assim que ele está no Pai e o Pai está nele, ele também, João, vai dizer a mesma coisa daqueles que são filhos. Porque diz a palavra que somos herdeiros da mesma promessa em Cristo. Quando nascemos de novo, se tornamos filhos de Deus. Nos é o lado direito. Então Deus nos faz filho por intermédio de Jesus. Porque Jesus é o único caminho. Ele diz, ninguém vem ao Pai, porque ele, o Pai é um. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E aquele a quem o Filho quiser revelar, este ele revela como? Como Pai e como Filho. Por adoção, lógico. Né? Porém, Deus, ele envia o Espírito, e Jesus prometeu que enviaria outro Consolador para que estivesse conosco todos os dias da nossa vida. E o Espírito habitando em nós como um privilégio, ele testifica o amor de Deus em nosso coração, tirando todo o medo, todo o rancor, todo o anseio, todo o temor. E eu te digo, por que tu tem medo de amar o teu próximo? Por que tu está com receio de perdoar? Por que tu tem receio? Ei, deixa o Espírito Santo testificar o amor de Deus no teu coração primeiro. Para que você consiga amar o teu próximo. Está com dificuldade de amar? Está com dificuldade de perdoar? Receba Deus como teu Pai. Quando nós recebemos Deus como nosso Pai amoroso, aí sim as coisas mudam de verdade, né? Não podemos amar verdadeiramente a Deus enquanto negligenciarmos o amor àqueles que foram criados à sua imagem. Então, aquele que não ama o teu próximo, o amor de Deus não está nele. É o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e aborrecemos o nosso próximo que estamos vendo. Você entristeceu alguém? Peça perdão. Você magoou alguém? Peça, mas ele me magoou. Como que fica? Tu é filha? Tu é filho? O amor de Deus só está nos filhos. Quando o amor de Deus está nos filhos, ele consegue amar o próximo. É isso que a Bíblia diz. Se você não concorda, brigue com a palavra, né? Então, não tem como, né? Tem que ser verdadeiro. A pergunta 5 diz assim, ó, de que forma os cristãos tornam visível à humanidade o amor de Deus? De que forma? Então você como filho, como que você mostra para o mundo que Deus é amor? Você quer pregar e quer cantar. E quer ser reconhecido e reconhecida como servo e serva de Deus. Não é isso? E quer mostrar ao mundo o amor de Deus através da sua vida. Então como que você deve fazer isso? Vivendo em amor mútuo, tornando visível o caráter de Deus ao mundo, quer dizer, amando de verdade o teu próximo.
É? E aí? Você está amando ou você está ferindo o teu próximo? Como que você está agindo, né? Como que estamos agindo? Então, por exemplo, nosso querido pastor, ele escreveu aqui no plano de aula, olha só. A compreensão da paternidade de Deus nos leva a desfrutar de segurança espiritual, a viver com confiança diante do mundo e experimentar um amor que lança fora todo medo. Entendeu? Então, quando de verdade se tornamos filhos de Deus, esse amor de Deus vem na nossa vida para nos dar confiança, para afastar todo medo e temor, nos dá confiança e poder experimentar. Tem pessoas que são amargas, tem pessoas que são inconstantes, porque ainda não conseguiu experimentar o verdadeiro amor de Deus. Ela desfruta de uma benção aqui, outra benção acolá, fica eufórica, feliz e acha que agora vai decolar. Sabe por que não decola? Você só pensa que agora é a hora, daqui a pouco arruma alguém que puxa o teu tapete, alguém que não gosta de você, alguém que está te perseguindo, alguém. É sempre alguém. Será que é você que não consegue transparecer o amor de Deus? Por que não consegue? Porque o Filho de Deus, ele consegue. Quem verdadeiramente é filho de Deus, ele consegue manifestar ao mundo e ao próximo o amor de Deus. Que nós vamos refletir nessa pequena reflexão, pequeno comentário desta lição, né, de número 4, a paternidade divina, e nós focamos aí nessa paternidade, falando sobre o amor de Deus, né, no Filho, revelado aos filhos de Deus e ao mundo de modo geral. Bom, você venha ter uma semana de bênção, uma semana abençoada. Deus continue te abençoando e te prosperando em todas as coisas. Deus abençoe a sua vida e a sua família. É o que eu peço nesta manhã de segunda-feira. Deus nos abençoe, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por mais esse dia. Te agradeço por a oportunidade de poder refletir na tua palavra e compartilhar essa reflexão com os teus filhos. Que essa palavra alcance vidas, que o teu Espírito alcance lares e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.